Olá, meus amores. Vamos hoje iniciar agora a nossa aula de ciências, certo? Já tivemos a nossa aula de matemática, nossa primeira videoaula foi de matemática, e agora teremos a nossa videoaula de ciência, com um conteúdo que nós iniciamos semana passada, certo? O conteúdo de os animais. Mas hoje vamos iniciar diferente, vamos iniciar com uma música, tá bom? Que eu escolhi para vocês. Escutem direitinho, prestem atenção. Cabeça fria. Um picolé de um pássaro. Que divertido seria ter cauda de pavão enquanto for verão, como um camaleão. Você conhece, nada com muita calma. Se resplandece na nossa esplêndida fauna. Quero dar um salto feito em canguru, buracos pela perna me tornar tatu. Combalando no balanço da maré, Deus de vasilhão, num jangão, uma linda canção. Das espécies você conhece, não está com muita calma. Se resplandece na nossa esplêndida fauna. Então, gente, essa foi uma música, certo? Relacionada ao nosso conteúdo de hoje. Por quê? Porque, como vocês sabem, a nossa fauna está relacionada aos animais. Isso mesmo. Então, prestem bastante atenção nos nossos slides, que vamos continuar falando sobre os animais. Aqui na música, vocês perceberam que apareceram várias espécies, tá bom? Por quê? Porque a nossa fauna, ela é bem diversa, gente. Ela tem muitas espécies. Tem espécies até que vocês não conhecem, que eu não conheço, que os pais de vocês não conhecem. Então, com essa diversidade que a nossa fauna tem, é importante que nós prestemos atenção, tá bom? E depois vocês me dizem, será que vocês conhecem esse animal? Será que vocês já viram esse animal? Porque eu posso conhecer esse animal, mas eu posso não ter visto ele em nenhum lugar ainda. Então, vamos para os nossos slides para acompanhar, certo? Ciências, professora Regiane, segundo ano, 27 de abril de 2021. Deixa eu diminuir só um pouquinho. Os animais, como eu falei para vocês, nós vamos estudar sobre os animais. Aqui eu coloquei a imagem apenas de alguns animais só para representar, tá bom? A onça pintada, um coelho, a ararinha azul e um cachorrinho. Na natureza, há uma grande variedade de animais. Os animais apresentam diferentes características externas e modos de vida. Então, os animais eles são diferentes uns dos outros, tanto as suas características externas quanto o seu modo de viver. Cada animal está adaptado ao ambiente onde vive, que é chamado de habitat. Qual é o habitat do elefante? Qual é o habitat do cachorro? Qual é o habitat do pinguim?
Então, o habitat é esse ambiente onde o animal vive. Por isso, tem o corpo com formas diferentes, deslocam-se e alimentam-se de modo diverso. Então, o animal está adequado ali àquele ambiente. Então, se é um ambiente frio, o animal tem que ter muito pelo para que ele possa suportar o frio. Se é um ambiente muito quente, o jeito do corpo dele vai ser diferente. Aí, aquele ambiente, os animais conseguem se deslocar melhor. Naquele outro ambiente, tem uma alimentação melhor para aquele outro animal. Então, o ambiente tem que ser um ambiente adequado para cada animal. Gente, então depende aí do animal para que ele possa ter aquele habitat. Os vertebrados. Nós vimos a classificação dos animais em vertebrados e invertebrados. Os vertebrados são animais que apresentam coluna vertebral. Nós, seres humanos, também pertencemos ao grupo dos vertebrados. Na história da evolução dos vertebrados, provavelmente os peixes surgiram primeiro. Então vieram os anfíbios, os répteis apareceram depois e a partir destes as aves e os mamíferos. Então aqui nós temos a evolução certa dos vertebrados. Como vocês sabem, falou aqui no slide anterior, os vertebrados têm 5 classificações. Deixa eu só dar uma olhadinha no livro de vocês, está na página 56. Na página 56 tem as 5 classificações dos vertebrados, que são mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Vamos começar falando sobre os mamíferos. Os mamíferos, gente, eles têm características específicas, assim como as outras classificações também. Os mamíferos geralmente têm o corpo coberto de pelos, geralmente, tá certo? Pode ser que tenha um mamífero que não tenha o corpo coberto de pelos. Reproduzem-se no ventre da mãe. Quando são pequenos, alimentam-se do leite materno. A maior parte anda, outros nadam e outros voam. Tem esqueleto interno, são animais vertebrados. Nós temos aqui vários animais, tá? Que eu coloquei para vocês observarem. Cachorro, gato, onça pintada, elefante, certo? Vocês vão observando as imagens que eu coloco para vocês enquanto faço a leitura. Os répteis geralmente têm o corpo coberto de escamas e alguns têm uma carapaça com placas. Os répteis nascem de ovos. Alguns répteis rastejam pelo solo, outros nadam, outros andam e nadam. Eles respiram por pulmões e as suas mãos têm membros que são muito pequenos, deslocam-se rastejando. Nós temos a cobra e o jacaré como principais répteis. Os peixes. Os peixes vivem e respiram dentro da água. Eles nascem de ovos, têm o corpo coberto de escamas, deslocam-se nadando porque possuem barbatanas e respiram por meio de guelras, certo? O tubarão, o golfinho, o peixe. As aves têm o corpo coberto de penas, nascem de ovos, têm asas e voam. Tem bico, respiram por pulmões. Então, essa é a característica das aves. E os répteis têm a pele nua e... Desculpa, gente, aqui é os anfíbios, tá certo? Os anfíbios têm a pele nua e viscosa, vivem na terra e na água, nascem de ovos, respiram por guelras enquanto pequenos e por pulmões quando adultos. Novamente, que são os anfíbios, certo? O principal anfíbio que vocês conhecem são os sapos. E agora, para a classificação dos animais invertebrados. Lá nós vimos anteriormente os vertebrados, que são aqueles que possuem ossos, que têm a coluna vertebral. Já os animais invertebrados são animais que não têm esqueleto interno ou vértebras. Exemplos, a borboleta e a minhoca. Vamos ter mais exemplos, certo? Mas aqui eu coloquei só para que vocês pudessem dar uma olhadinha. Então, os animais vertebrados são aqueles que têm o esqueleto, que têm a coluna vertebral. Já os animais invertebrados, eles não possuem esqueleto interno
ou vértebras. Os insetos, certo, são exemplos de animais invertebrados, como vocês viram anteriormente, eu falei da borboleta. Aí aqui eu coloquei outras imagens para que vocês pudessem observar. O corpo dos insetos, dos invertebrados, desculpa, o corpo dos invertebrados, que fala aqui na página 57 do livro de vocês. O corpo da minhoca é coberto por uma fina camada úmida. Então, essa daqui é uma característica do corpo da minhoca, tá certo? Você já viu uma minhoca? Se você ver, ela tem esse brilho. Esse brilho é da umidade que o corpo dela tem. Alguns invertebrados, como o besouro, possuem uma carapaça dura. Observem aí a imagem desse besouro e vejam que ele tem essa parte durinha nas costas dele, que é a carapaça. Os caracóis têm uma concha dura. Eu tenho certeza que caracol você já viu bastante, principalmente no inverno, eles aparecem nas calçadas, perto de onde tem muitas plantas também. E usam para se proteger quando estão em perigo. Os caracóis, eles usam essa concha deles como proteção. Eles se escondem dentro dela quando estão em perigo. O ouriço do mar possui o corpo coberto por espinhos. Também é uma forma de se defender de ataques de outros animais. Então, se vocês observam, gente, alguns animais, eles têm uma característica que é para a defesa deles. Pode ser no corpo dele, por exemplo, como os caracóis e os ouriços do mar, que tem esses espinhos aí, que servem para se defender dos ataques de outros animais. Desculpa, animais maiores. Animais maiores, certo, gente? Então, desculpa novamente, eles têm essa forma de defesa. E agora nós vamos falar um pouco da locomoção. A locomoção é o modo como o animal se desloca no ambiente onde ele se desloca, certo? Então, nós vimos algumas características, como o corpo dos invertebrados, nós vimos ali as características da classificação, das 5 classificações dos vertebrados, e agora vamos falar um pouco da locomoção de alguns animais. Os animais que voam, certo? Como os pássaros, as borboletas, esses animais, eles se locomovem no ar, no céu. Bom, gente, é um tipo de locomoção. Outro tipo de locomoção, gente, é o rastejar. Os animais que rastejam, como o caracol, o jacaré, a cobra, a lagartixa. Existem também animais que andam, como o leão, o hipopótamo, o gato, o cachorro, o elefante e a girafa. Esses são tipos de locomoção também. Os animais que nadam, como os peixes, por exemplo. Certo, gente? Então, aqui é a locomoção. Andam, voam, nadam e rastejam, certo? Para que vocês possam aí adquirir esse conhecimento em relação à locomoção dos animais e que possamos também realizar a nossa atividade de hoje, que vai ter uma questãozinha que fala sobre isso. Vamos aqui para as nossas atividades de hoje, tá bom? Para que vocês possam acompanhar. A nossa atividade de hoje, gente, livro de ciências, certo? Está na página 59 e 60. Na página 59 diz assim: encontre no diagrama o nome de 6 animais invertebrados e classifique-os conforme o lugar onde vivem. Então, nós temos aqui nesse diagrama 6 animais invertebrados. Será que vocês vão conseguir achar todos os 6? Procurem bem direitinho e achem todos, tá bom? E em seguida, vocês vão pegar esses animais que vocês acharem e vão dizer qual deles vive no mar, qual deles vive na terra e qual deles vive no ar. Sexta questão. Complete corretamente as lacunas das frases com as palavras do quadro. Reino animal, invertebrados, vertebrados e ser humano. E tem o reino, é formado por uma variedade de animais, incluindo o item B. Os animais são os que possuem coluna vertebral. Isto é,
os que têm esqueleto ósseo ou de cartilagem. E o item C, os animais são chamados de quando não possuem coluna vertebral nem outros ossos. E a página 60 diz assim: utilize o banco de palavras e complete as frases abaixo. Cartilaginoso, aquáticos, ósseo, terrestres, coluna vertebral, voam e terra. Animais vertebrados possuem esqueleto e ou item B. Encontramos animais vertebrados chamados de animais, e na água, conhecidos como animais. Item C, os animais que são chamados de animais aéreos. Essa parte, certo, gente? Eu não comentei com vocês nos slides, mas posso comentar agora. Como eu falei para vocês, alguns animais andam, outros animais voam e outros animais nadam. Os animais que andam, gente, eles são caracterizados como os animais terrestres, pois eles andam ali e se locomovem na terra. Os animais que voam são chamados de aéreos e os animais que nadam são chamados de aquáticos. É parecido com a classificação dos meios de transporte, então fica fácil aí para vocês, porque vocês já sabem essa classificação. E a 8ª questão, numere os quadrinhos com a indicação abaixo. 1, voa. 2, rasteja. 3, anda. E 4, nada. Aqui nós temos a locomoção, como eu falei para vocês no nosso slide. Os animais que voam, animais que rastejam, animais que andam e animais que nadam. O peixe, o homem, o gato, o tucano, a onça, o tubarão, a cobra, morcego, o sabiá. Sabiá, gente, é um tipo de pássaro, tá bom? E o cavalo. Você vai classificar aí de acordo com a locomoção de cada um desses animais. Lembrando, certo, gente, que os animais, eles são classificados em vertebrados ou vertebrados. Cada um tem as suas classificações. Os vertebrados têm as 5 classificações que nós vimos, onde esses animais podem nadar, voar, rastejar ou andar, tá bom? Então, gente, a classificação dos animais vai de acordo com a locomoção dele, o esqueleto, se eles têm ou se eles não têm esse esqueleto. Por quê? Porque se eles tiverem, eles são classificados como vertebrados. Se eles não tiverem, eles são invertebrados, como, por exemplo, os insetos, que são animais invertebrados. E nós vimos que os insetos, eles têm diferentes tipos de corpo. Por quê? O corpo da minhoca já é aquele corpo mais úmido. Já o corpo do besouro, ele é mais forte, porque ele tem aquela carapaça dura para proteção. O corpo do ouriço do mar, como nós vimos, tem os espinhos. Então, os animais, eles têm métodos de proteção, eles têm habitats diferentes e têm características diferentes uns dos outros, o que classifica cada um deles. Bom, gente? Então, beijos para vocês. Até a nossa próxima aula, certo? Caprichem nas atividades. E qualquer dúvida, podem mandar mensagem no nosso grupo do WhatsApp. Estarei lá para tirar a dúvida de todos vocês. Como eu sempre falo, é importante que vocês tirem as dúvidas, gente, para que vocês não acumulem dúvidas e fiquem lá na frente sem entender o conteúdo. Então, quando tiver alguma dúvida, pergunte, tá certo? A sua dúvida pode ser até a dúvida de outro colega que tem mais vergonha de perguntar. Então, beijo, amores. Espero que tenham gostado da nossa aula e até mais. Tchau, tchau.